Bom dia. Sérgio, primeiro, todos nós já nos conhecemos, né? Estamos sempre nos encontrando. E pensando nisso que a Luísa falou, o Sérgio, o diretor da entidade, o Fernando, eu diria que, se eu contar para vocês um pouco da minha experiência desde estudante com o Tribunal de Contas, talvez seja um grande exemplo do desconhecimento ou do alheamento que as pessoas têm em relação à sociedade, de modo geral, em relação à atividade dos tribunais de contas. E a Luísa falando aqui, eu tentando fixar as datas, eu sou bom com datas, eu guardo bem números. Em 1986, eu estava no segundo ano da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná e tinha que fazer um trabalho, era alguma coisa sobre direito possessório, era um trabalho em equipe, que você tinha que digitar ou datilografar, entregar datilografado o trabalho e fazer uma apresentação oral. E eu sempre negociava, o pessoal fazia a datilografia e eu fazia a apresentação oral, mas naquela lá eu tive que dividir também o trabalho da datilografia. E havia um componente da minha equipe que era filho de um conselheiro do Tribunal de Contas. O pai dele havia sido deputado federal, voltou para o Estado, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas e ele começou direito na UNB e foi transferido para direito da Federal. E nós não tínhamos máquina de datilografia ou dificuldade de conseguir. Ele falou, lá no Tribunal de Contas tem lá umas máquinas, inclusive umas que você digita uma lauda inteira, ela memoriza e depois ela datilografa tudo sozinha. Pô, vamos ver. E eu fui no Tribunal de Contas. Vou dizer para vocês, eu nunca tinha entrado no Tribunal de Contas. Não é novidade nenhuma, estudante de segundo ano de Direito, mas não tinha a menor ideia do que era o Tribunal de Contas. Eu entrava naquelas salas e hoje eu sou conselheiro lá e fico tentando rememorar quando eu estive lá. Eu não tinha a mínima ideia, eu já estava fazendo o segundo ano de Direito Constitucional, já estava no segundo semestre, ou seja, terminando o Direito Constitucional. Eu não tinha ideia do que fazia o Tribunal de Contas. Era estudante de Direito, não fui um mau estudante de Direito, não fui estudioso, mas era um cara muito curioso. E, para minha curiosidade, eu fiquei extremamente chocado de não ter a mínima ideia do que fazia o Tribunal de Contas. Um estudante de Direito, no segundo ano, no final do seu segundo ano de faculdade. Eu digo isso porque, depois, em 1993, eu fiz concurso para funcionário, para assessor jurídico do Tribunal de Contas do Paraná. E também não tinha uma ideia muito precisa do que era o Tribunal de Contas. Fui até buscar legislação específica para estudar para o concurso, Francisco. Você veja só que coisa maluca. E, ao chegar para fazer o concurso do Tribunal de Contas, encontrei um colega de turma, advogado como eu, que olhou para mim e falou assim, Ivan, você está fazendo um concurso para quê? Eu olhei para ele assim, meio chocado, e falei assim, eu? Fazendo um concurso para advogado do Tribunal de Contas? Eu olhei para ele, e você, Roberto, está fazendo um concurso para quê? Não é para advogado? Você é advogado que nem eu? Eu falei, não, estou fazendo concurso para técnico de controle. Eu falei, não, mas técnico de controle não é uma habilitação aqui para pessoas que têm só o nível secundário, segundo grau de ensino? Ele falou, é. Eu falei, por que você não faz para advogado, pô? Você é advogado, formado comigo? Eu falei, não, eu faço concurso para técnico de controle, depois lá tem ascensão funcional. O ano era 1993, já estávamos há 5 anos, não tínhamos chegado no plebiscito ainda de 93, mas já quase 5 anos de Constituição de 88. Eu fui para a sala da prova do concurso destruído, assim. Falei, tinham declarado 8 vagas para advogado, 40 para oficial de controle, né, técnico de controle, de nível secundário. Eu falei assim, caramba, o otário aqui está disputando um concurso bem mais difícil, e agora que eu descobri que tem isso que eu nunca ouvi falar que podia. Aliás, eu aprendi, está certo que eu fiz Direito Constitucional na Constituição de 67, mas a Constituição de 88 já estava em pleno vigor,
você ter ideia de como era difícil você compreender o Tribunal de Contas e quanto anacrônico eram os tribunais de contas. Esse colega meu, posso dizer, porque não é segredo, o Roberto Carlos, ele, em 2000, ele conseguiu a ascensão funcional no Tribunal de Contas. Eu encontrei ele na biblioteca, tal, não sei o quê, falei, mas deu trabalho, né, Roberto, para você conseguir essa ascensão funcional. Uma ascensão funcional que pode ser até contestada até hoje, né, que foi feita depois. Então, o que eu quero dizer com isso é que, além de sermos desconhecidos, nós carregamos feridas, umas mais cicatrizadas, outras nem tanto, de todo esse trajeto que fizemos, né? Um trajeto que foi muito casuístico, circunstancial, mas que hoje, e eu olho ao meu redor, com os meus colegas conselheiros substitutos, o gabinete da minha frente é de um colega meu de faculdade, um colega de turma meu, o Ivens Linhares, que é conselheiro oriundo da classe dos conselheiros substitutos, e é um esplendoroso colega, comprometido, e eu sinto mudar. E o que eu sinto mais é a necessidade de nós mostrarmos o quão nós mudamos e o quão nós estamos levando com cuidado, com diligência a nossa responsabilidade, para dizer que o locus de atuação dos tribunais de contas ficou evidente a partir da Constituição de 88 e mais evidente ainda a partir da Emenda Constitucional de 98, em relação ao princípio da eficiência. Eu costumo fazer uma brincadeira, o Luciano trabalha aqui comigo, para dizer que o que eu tinha para estudar de direito, eu já estudei. O que eu tenho que estudar hoje são outras áreas da gestão pública, até estatística, ou principalmente estatística. Porque não tenho dúvida nenhuma que os tribunais de contas têm como região do seu domínio, diria até com exagero absoluto, a aferição da eficiência da administração pública, a possibilidade e a responsabilidade de dizer, de dar o veredito a respeito da correção e da validade e da otimização da aplicação dos recursos públicos. Por isso, Heloísa, que nós temos entre as nossas principais campanhas, nossos principais institutos que cuidamos dentro do IRB, a rede Indicom, que é uma rede de informações a respeito da eficiência dos índices de gestão pública, quer nos municípios, quer nos estados. Aqui está o cerne, a medula de atuação dos tribunais de contas, de poder, em última instância, dizer se determinado recurso público, se determinada atividade de gestão foi proveitosa para a administração pública e, portanto, merece apoio, merece aprovação ou não, ou merece reprovação. E orientar também o administrador. Porque o que nós tínhamos, quando entrei no tribunal em 93, era uma tentativa do Tribunal de Contas de concorrer, entre aspas, com o Poder Judiciário, analisando legalidade, confrontação sobre os aspectos da rigidez jurídica de determinado ato de gestão. Isso não é importante para nós, ou não é o mais importante. Isso tem o Judiciário, que sempre diz isso em última instância. O Judiciário quer de nós a certeza das nossas avaliações técnicas. Quer de nós a palavra final a respeito da eficiência da administração. E aí, e o respeito que o Judiciário dará isso, eu não tenho dúvida nenhuma, é total. Então, a partir do momento que nós nos dedicarmos nesse compartimento, nós seremos os aferidores mestres da administração pública. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é importante para a nossa divulgação. Junto com isso, eu quero me pôr à disposição, né, porque o IRB pertence a todos os tribunais de contas, inclusive o TCU,
para que a gente possa, com painéis como esse, colocar alguma UIRB à disposição para fortalecermos esse tipo de investida institucional. Né? Obrigado.